hoje em destaque dois assuntos que estão interligados. Tem a votação da PEC da transição no Senado, onde tem gente querendo enxertar alguma garantia por orçamento secreto, que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, o Senado deve votar nessa quarta, no plenário do Senado, o texto que amplia esse teto de gastos para pagar o Bolsa Família e mais algumas cositas, né, que estão ali nesse combo. Queria te ouvir sobre a possibilidade desse texto depois ser modificado, né, pela Câmara, onde o governo eleito não tem tanto poder assim, e aí pode contar com a ajuda de Arthur Lira. Pois é, Carol, tudo conforme o previsto, a acomodação geral de interesses, né? Eu até publiquei um vídeo no meu Instagram falando da minha previsão da semana passada sobre uma solução intermediária que seria criada e que eu considero agora entre o mal maior e o mal menor, né? Então, entre o mal maior e o mal menor, a política brasileira geralmente encontra essa solução intermediária, exceto no caso da impunidade, que eu considero que aí o mal maior ele sempre vence mesmo, sem qualquer flexibilização. Então, na PEC do estouro, entre aqueles 198 bilhões de reais fora do teto que foram propostos pelo governo eleito, e você expandir o teto em 80 bilhões de reais, como foi proposto pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, se chegou a esse meio termo no parecer apresentado pelo relator Alexandre Silveira, que foi desses 145 bilhões de reais dentro do teto, quer dizer, num teto expandido. Então, em vez de expandir em 80 bilhões, se expandiu em 145 bilhões, e aí se acrescentou os 23 bilhões, quer dizer, se manteve em relação à proposta do governo eleito, os 23 bilhões de reais fora do teto para investimentos públicos. Agora, você fazer o certo, né, praticar o bem, é algo que dá mais trabalho, né? E isso seria cortar privilégios, isso seria você refinar a qualidade dos gastos. Isso está completamente fora de cogitação. Então, sob essa retórica, essa bandeira de proteção dos pobres, de defesa da população de baixa renda, que obviamente é necessário, você cria ali margem para todo mundo manter a sua cota de satisfação, até para o atual governo, o governo Jair Bolsonaro, conseguir equilibrar as contas públicas nessa reta final depois de 4 anos de muita incompetência. E, claro, ainda se tem uma margem aí de negociação a respeito das emendas de relator, que são parte desses privilégios. Quer dizer, você tem uma elite do funcionalismo público recebendo muito dinheiro, você tem a previdência ainda muito cara para os padrões internacionais, inclusive mesmo depois da reforma. O que sobra disso vai para as emendas parlamentares, já falei muitas vezes aqui, individual, de bancada, de comissão, e agora essas de relator, foram mais de 16 bilhões de reais nesse ano, serão mais de 19 bilhões de reais no ano que vem, fora as isenções tributárias que foram apontadas pelo Tribunal de Contas da União em relatório como como elas resultam, né, no impacto fiscal de 400 bilhões de reais. Agora, sobre essas coisas, ninguém quer falar. Sobre isso, que gera desgaste, que é um trabalho duro, que tem grupos de pressão contrários a esse tipo de medida, se esquece completamente. E aí você tem um impacto fiscal excessivo, claro, com o risco aí de uma grande variação de juros, com o risco de você gerar uma inflação, que vai corroer, inclusive, o poder de compra da população de baixa renda, aumentando o custo de vida. E isso pode fazer um efeito contraproducente, um efeito contrário àquilo que supostamente se quer combater, que é a miséria das pessoas. Então você tinha essa proposta aí de jogar os 175 bilhões de reais, que é o Bolsa Família inteiro, para fora do teto de gastos. Aí se enxugou 30 bilhões, então se botou 145 bilhões a mais dentro do teto. Só que na proposta de lei orçamentária, feita nesse ano para o ano que vem,
já tinha ali 105 bilhões de reais previstos para o Auxílio Brasil, né, agora chamado de Bolsa Família novamente, de cerca de R$400, na verdade 405, né? Então você já tinha 105 bilhões de reais e você expandiu o teto em 145 bilhões de reais. Aí você precisa pegar mais 30 bilhões de reais desses 105 que já tinha para fechar os 175. E aí sobra dentro ali do teto os 75 bilhões de reais, que é para recompor a verba dos programas, merenda escolar, farmácia popular, e há outros ainda que estão sendo aventados. Só que dentro desses 75, ainda não está muito claro para onde vai todo esse dinheiro. Então, você tem aí um excesso, os economistas estão preocupados, o mercado reagindo, embora, claro, que tenha ali alguma precificação, porque já se sabia que o bode estava na sala, que ia ser enxugado, mas que não ia ser tanto. E vamos ver como é que vai sair tudo daí. Mas a minha análise geral, porque tem muitos casos específicos, técnicos, econômicos, essa. A gente está na acomodação geral dos interesses da República. O caso do orçamento secreto, que a gente vai falar agora, também tem a ver com isso. Então, ninguém quer fazer aquilo que é o certo, aquilo que dá mais trabalho, aquilo que pode resultar num desgaste eleitoral. O que se quer fazer é aquilo que é mais fácil, claro, colocando o bode na sala, depois queimando alguma gordura e fingindo que, olha, isso aqui é o consenso e vamos em frente assim. É um perigo para o Brasil. Bom, falando então do orçamento secreto no STF, o julgamento, estou vendo a pauta aqui, são 14 itens e podem mudar a pauta na hora, mas o orçamento secreto está nos itens 10, 11, 12 e 13. Pode haver algum jeitinho para manter o orçamento secreto, para contornar isso? Enfim, o que pode acontecer, Felipe? Não resta a menor dúvida, né? Eu repito aqui a minha tese de que tudo pode mudar para continuar exatamente como está, embora, claro, com algum tipo de disfarce, né? Então, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que são os controladores da distribuição desse orçamento secreto. Quer dizer, você divide ali essas fatias do orçamento entre a Câmara e o Senado, e cada presidente da Casa Legislativa controla a sua distribuição. Eu falei em mais de 16 bilhões de reais nesse ano, então você tinha ali basicamente 11 bilhões e meio controlados pelo Arthur Lira na Câmara e 5 bilhões controlados pelo Rodrigo Pacheco. Então eles já estavam acertando ali uma minuta como uma última cartada para o caso de o Supremo declarar inconstitucionalidade ou tomar qualquer medida mais dura. E aí o critério para a distribuição dos recursos seria o tamanho da bancada. Então, a maior parte da verba seria recebida ali pelos partidos com mais parlamentares, e cada líder partidário administraria essa distribuição. E aí, qual é a jogada para tudo parecer mais limpinho, para tudo parecer mais bonitinho? Seria passar a ser obrigatório destinar pelo menos a metade desse dinheiro a gastos com a área da saúde. Que aí você tem o pretexto. Não, veja bem, olha aqui, o orçamento secreto está servindo a área da saúde, etc. Mas é uma parte do dinheiro e, mesmo assim, não se garante a total transparência. E o resto do dinheiro, aí continua aquela farra toda, que é o parlamentar não aparecer como o padrinho daquela emenda, né? No jargão político, isso significa que você não deixa o nome na hora de pegar o dinheiro para jogar para o seu reduto eleitoral. Então, tudo é feito no escurinho. Agora, há uma expectativa muito grande em relação ao voto da Rosa Weber, que foi dura inicialmente, embora tenha sofrido pressão interna no próprio Supremo Tribunal Federal, sempre ali por aquela turma que é considerada o centrão do STF, capitaneada pelo Gilmar Mendes, que eu chamo de guardião do sistema, que tem muito aí contato tanto com o Lula quanto com o Arthur Lira. Há uma expectativa de pedido de vista, mas o voto da Rosa Weber tende a ser duro. Vamos ver se vai ter algum tipo de modulação ou ela vai declarar tudo absolutamente inconstitucional,
há algumas reportagens mostrando que a tendência é de maioria pela declaração de inconstitucionalidade, mas como tudo no Brasil, isso não significa que vai acabar. E há aí essa pressão de forças entre Arthur Lira e Lula, com o Lula que queria inicialmente acabar com o orçamento secreto, fez aceno assim para ministros do STF, dessas conversas absolutamente não republicanas, que são feitas a portas fechadas, mas já há dentro do PT uma noção de que, olha, estamos apoiando o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele pode retaliar se a gente for muito duro. Então a tendência, tanto na PEC quanto no julgamento do orçamento secreto, é que haja uma acomodação geral de interesses na República.